Olá pessoal, estamos aí de volta com mais um intervalo bíblico da ET, já estamos aí no 17º intervalo bíblico desse ano, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E espero que com mais esse encontro, com mais essa oportunidade de refletirmos na palavra de Deus, vocês estejam bem, estejam firmes aí na fé, na rocha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é a nossa esperança, Ele que é o fundamento principal de nossas vidas, E hoje, a gente vem com mais um tema, nesse 17º intervalo bíblico, que fala a respeito de confiança, Creio aí, que todos, devem concordar que a confiança é algo, fundamental dentro da nossa trajetória terrena, principalmente nós, que somos seres sociais, estamos sempre nos relacionando e não tem como nos relacionar bem com alguém sem ter confiança, Então a confiança é o fundamental entre o relacionamento humano e principalmente a confiança é algo super importante no nosso relacionamento com Deus, que é a nossa confiança mesmo em direção a Deus que nos faz ter uma fé firmada, nos faz crer que a nossa esperança ela é viva e que tudo dentro da soberania de Deus vai dar certo, A nossa vitória ela é certa, não é isso? Mas o tema, realmente, desta semana nos diz assim, posso confiar em você? É uma pergunta, posso confiar em você? E o texto base desse tema se encontra lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, verso de número 9, que inclusive é um texto que fala a respeito dos conselhos que o famoso rei Davi deu ao seu filho Salomão lá naquele início lá de trajetória. Então Davi no seu final de carreira e no início no início da carreira de Salomão, aí Davi aconselhou lá o seu filho Salomão. E o texto base ele diz assim: Deus conhece todos os seus pensamentos e desejos, Deus sonda, Deus conhece, Deus ele faz diagnóstico daquilo que existe dentro do meu coração e do teu, no teu pensamento e no meu pensamento, tá bom? Mas como toda semana, temos o principal, que é a nossa leitura bíblica, E a leitura bíblica dessa semana se encontra no livro de Josué. Inclusive eu peço a vocês, que estão com a Bíblia aí próximo de vocês que têm a Bíblia no celular como um aplicativo, abre a Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo de número 9 do livro de Josué. A gente vai ler os 16 primeiros versículos da palavra do Senhor. Então vocês vão aí, abram, eu vou lendo aqui, vocês também vão lendo aí, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. É a gente lendo e o Espírito Santo de Deus gerando fé dentro dos nossos corações para enfrentar o nosso dia a dia, as adversidades e as circunstâncias que nos aproximam muitas vezes justamente de nós, se aproxima de nós aí querendo nos atormentar, mas a palavra nos fundamenta, tá bom? Então vamos ler livro de Josué, capítulo de número 9, a partir do primeiro versículo, que diz assim: E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couros velhas.
rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderíamos fazer um acordo com vocês? Aí somos seus servos, disseram, a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade, e confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Amém? Então, texto aí, da palavra do Senhor, muito forte, falando a respeito de confiança, tá? Mas quem vai trazer a aplicação sobre esse texto, sobre esse momento em que os israelitas passaram aí, por engano, fizeram um acordo e não consultaram ao Senhor antes de tudo, quem vai falar, quem vai aplicar a respeito desse texto aí é o nosso irmão em Cristo e professor também, professor e irmão em Cristo, Leonardo. Então, Léo, agora é com você, Traz aí uma aplicação da parte do Senhor para nós. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Olá, tudo bem com você? Que bom! Esse texto que nós acabamos de ler aí com o nosso irmão e professor Romildo, ele tem muita coisa a falar para a vida da gente. Mas especificamente a gente vai aplicar essa mensagem hoje sobre um determinado ponto, que é a respeito, como disse aí o tema de hoje, confiança. Você já se decepcionou com alguém na sua vida com relação à confiança mesmo? Uma pessoa que você realmente confiava ou achava que confiava? Alguém já mentiu de forma descarada para você e você descobriu mais tarde que aquilo era uma mentira? Você disse: poxa, essa pessoa eu confiava tanto nela, mas fez isso ou aquilo comigo. Pois é, às vezes a gente pode perceber quando uma pessoa ela está mentindo pra gente, até pelas suas afeições, Há quem diga que tem pessoas que mentem e fica logo com a afeição, o rosto vermelho, Mas muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, nem todo mundo tem essa sensibilidade de perceber isso. Na maioria das vezes a gente acaba caindo na mentira dessas pessoas. O que nós lemos agora foi narrado nesse texto aí em Josué, no livro de Josué, capítulo 9, a partir do verso 1. Ele vai nos mostrar que Josué
precisava saber se podia confiar no povo gibeonita, né? No povo de Gibeão, nos gibeonitas. E aí, o que acontece? Quando os gibeonitas descobriram que Deus já queria que Josué se livrasse de algumas nações vizinhas ali a Israel, o que foi que eles fizeram? Eles fingiram ser de uma terra distante, mas na verdade os gibeonitas, eles habitavam ali próximo à região em que o povo de Deus, o povo de Israel, eles habitavam, né, juntamente com Josué. E aí, gente, o que foi que eles fizeram? A gente acabou de ler também, né, usando trajes desgastados, se mostrando como maltrapilhos, eles chegaram até os israelitas, né, e disseram assim, no verso 13: as nossas roupas e as nossas sandálias estão gastas por causa da longa viagem que nós fizemos. E deixa que eles moravam ali, pertinho da nação de Israel. E aí o verso 7, ele vai mostrar pra gente que o povo de Israel meio que desconfiou dos gibeonitas, das palavras que eles estavam usando. O próprio Gideão fez um questionamento a eles também, né, aos gibeonitas. Mas o que aconteceu? Apesar da desconfiança, eles acabaram agindo pelas aparências do povo. Eles não pediram discernimento e sabedoria a Deus. Deus, em todo momento, a gente vê que Deus está disposto a nos orientar e a orientar o seu povo, né? Os líderes do Antigo Testamento, sempre que pediam a orientação de Deus, estavam nessa intimidade com Deus. Deus estava sempre orientando e tudo dando certo, né? Mas nesse momento aí, eles acabaram não pedindo a orientação de Deus. E de forma inadvertida, ele não recebeu o conselho do Senhor, ele acabou fazendo um tratado de paz com os gibeonitas, né? Esse povo desonesto. E aí, uma série de coisas ocorreu. Eu vou deixar para você fazer a leitura do restante do capítulo 9 e também o capítulo 10, tá? Lá do livro de Josué. Mas para a vida da gente, né? Como é que a gente pode aplicar isso aí? Se alguma vez, né, a gente estiver falando com pessoas que de alguma forma a gente passe a duvidar, poxa, essa pessoa realmente, será que ela está falando a verdade? Será que ela está propondo a coisa de forma séria? Será que ela não está querendo me enganar? Se for uma pessoa que realmente a gente não conhece, ou uma pessoa que não transparece a confiança, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que parar e pedir conselho, né? A gente tem que pedir um tempo. Olha, deixa eu refletir um pouquinho, deixa eu pensar um pouquinho sobre aí a sua proposta, o que você está falando, e depois a gente conversa. A gente tem que ter muito cuidado para não cair, né, nas armadilhas da língua. A língua, ela é ferina, a língua ela é um órgão pequeno, mas ela põe fogo em diversas situações. Infelizmente, como a gente sabe, né, já estudamos isso aqui em algum momento, o ser humano, ele tem a semente do mal plantada na sua vida, né, e a gente não sabe, não sonda o coração das pessoas. Então é importante que a gente pare, pense e reflita antes de dar uma resposta, independente da situação. Tá? E a gente pode pedir esse conselho a pessoas que a gente confia de fato, os nossos pais, os nossos avós, pessoas que estão bem próximas da gente, mas acima de tudo, pedir esse discernimento e essa sabedoria a Deus. Isso é o mais importante, né? Tiago 1,5, ele fala muito a respeito da sabedoria, né? O versículo 5 especificamente, ele vai dizer assim, ó: se alguém de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Essa sabedoria, ela só vem de Deus, e a sabedoria é o discernimento para a nossa vida. E aí eu poderia ir mais além, é o discernimento espiritual, né, daquilo que a gente não consegue enxergar, que é o coração, a mente humana, que só Deus consegue enxergar. E a gente consegue essa sabedoria onde? Através da leitura da palavra do Senhor e da oração. Tenha certeza, se você buscar com fé verdadeiramente o Senhor, pedindo sabedoria nas suas decisões, Ele vai lhe conceder. Tá bom? É muito importante que você busque o Senhor, busque outras pessoas para conselho também, pessoas próximas, verdadeiramente você pode confiar, mas acima de tudo, o nosso Deus soberano, Senhor dos Exércitos. E outro ponto importante para a gente encerrar.
Da mesma forma que nós não queremos cair na cilada de pessoas, né, com falsas lábias, a gente também deve pedir a Deus para que a gente não seja e não haja da mesma forma. Porque nós também estamos propensos a agir como os gibeonitas. Mas a gente não pode fazer isso também. Tá certo? O desejo por discernimento é o chamado de Deus para a oração. Vamos ler de novo. O desejo por discernimento é o chamado de Deus para a oração. Como eu acabei de falar, a oração, quando a gente ora, pede ao Senhor sabedoria, esse desejo que a gente tem por discernimento é justamente o chamado de Deus para que a gente busque Ele em oração. E vamos fazer isso agora? Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse intervalo bíblico em que nós podemos, Pai Santo, através da Tua palavra, aplicar os Teus ensinamentos tão valiosos para a nossa vida, Senhor. Apesar disso tudo ter ocorrido há tanto tempo, há milhares de anos com Josué e o Teu povo de Israel, mas nós podemos ainda hoje, continuaremos, meu Deus, aplicando esses ensinamentos, essas mensagens para a nossa vida, Senhor. Dai-nos discernimento e sabedoria para que a gente possa tomar as decisões de maneira correta em nossa vida, seja qual for a decisão. E, Pai Santo, acima disso também, meu Deus, que nós não venhamos a cometer esses pecados e esses males, Pai Santo, enganando o nosso próximo, mentindo para o nosso próximo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, é que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe e, se assim Ele permitir, nós nos veremos no próximo encontro do Intervalo Bíblico. Até lá!